E aí, tá pronto para conhecer mais um PL lixo que vem só para implementar ainda mais a cultura desarmamentista no Brasil e fazer com que você perca ainda mais direitos? Ou melhor, instituir uma cultura desarmamentista tão grande que chega a contaminar a própria polícia, criando uma raça inexplicável, o policial desarmamentista. E quais consequências isso tem para você? Bom, você sabe que controle de armas é coisa de Estado totalitário. Então vamos criar um cenário de Estado totalitário, não é verdade? Vou fazer uma homenagem aqui para o sujeito que hoje deve estar no colo do capeta, Fidel Castro, fumando a única coisa boa que vem de Cuba, fora o genocídio, aquela coisa toda, só para lembrar você que quem restringe direito é totalitário, não trata você como cidadão, te trata como escravo. Que gostinho de controle social, hein? Que gostinho de cerceamento de liberdade. Como você vive num estado totalitário, você que pediu seu porte de arma de fogo, provavelmente teve esse teu porte indeferido. Então você vai precisar de um recurso administrativo. Então eu vou lembrar você que assim que a gente chegar a 5.000 inscritos, eu vou disponibilizar para você um recurso administrativo. E claro, como você vive num estado totalitário, que não te respeita como cidadão e te trata como escravo ou como alguém que perdeu a guerra, que são os desarmados na história da humanidade, quando nós chegarmos a 10.000, eu vou disponibilizar para você também um mandado de segurança. Mas antes disso, lembrando que você que é vigilante e está com algumas dúvidas em relação ao porte de vigilante, fica até o final do vídeo que eu tenho uma novidade interessante para vocês. E lembrando a você, nós vamos fazer aquele vídeo expondo os políticos armamentistas. Mas como tem muito político, eu vou fazer um dos partidos armamentistas, quais são e por que são. Lembrando a você que quando for um partido armamentista, pode ser o Rambo que está lá, não vota nele, porque a hora que chegar lá o partido vai mandar ele votar contra e ele vai votar e vai dizer para você o seguinte: olha, eu sou a favor do direito, mas o papel é de uma gramatura que eu não gosto. Ó, veio torto, tem uma vírgula no lugar errado, então eu vou tirar seu direito, tá? Não vote em partidos armamentistas. E depois eu vou ver a viabilidade de fazer um por estado, dizendo quais são os políticos eleitos de cada estado que são desarmamentistas. Isso eu vou ter que ver com o tempo, porque é muito político e muito político desarmamentista. Além disso, eu vou, dos senadores, eu faço questão de fazer quais são os senadores armamentistas para, no ano que vem, nas eleições municipais, vocês fazerem campanha contra os indicados desses senadores. Então vamos lembrar do nosso estado totalitário. Gostinho de escravidão, hein? Gostinho de escravidão. É isso que eles nos impõem. E de onde que vem? Eu tenho uma frase muito interessante que diz o seguinte: de onde você menos espera alguma coisa, é de lá que não vai vir porcaria nenhuma mesmo. Nós tivemos agora mais um projeto de lei que vem restringir direitos. E claro, como todo projeto de lei que vem restringir direitos, eu vou dizer para você o que esse projeto de lei tem a ver com esse livro aqui que eu já indiquei no meu canal. Ele vem todo enfeitado, bonito, porque ninguém vai entregar para você um bolo de bosta e falar: ó, come esse amontoado de merda. Não, ele vai se cercar com chantilly e fantasiar dizer que é um doce. E aí nós nos deparamos hoje com um projeto de lei do deputado federal Sanderson. E de que partido é o deputado federal Sanderson, você me pergunta? É do PSL. Mas de onde esse PSL? Do Rio Grande do Sul. Você fala: puta que pariu. Mas não era esse pessoal que se elegeu com a arminha na mão? Mas deve ser uma exceção. Eu digo para você, não é uma exceção. O PSL está virando uma usina de pequenos ditadorzinhos que estão se mostrando desarmamentistas. Isso é assustador. Eu vou mostrar para vocês por quê. No começo do ano a gente foi surpreendido com um projeto de lei do Júnior Bozella. Tem um vídeo aqui no canal, vou colocar o link, onde o Bozella quer proibir jogo de videogame que tenha violência, que tenha tiro. Olha que legal, em que medida boa, hein? Puta que pariu, não tem mais nada para se preocupar do que vir se preocupar com um joguinho de videogame. Tem um vídeo aqui, depois você assiste lá. Mas aí, da que partido que ele é? PSL de São Paulo, que maravilha. Ninguém avisou ele que a plataforma é de direita e a direita não fica intervindo em coisas idiotas na vida de todo mundo, é para diminuir o Estado e aumentar as liberdades individuais. Mas não, calma, não para por aí. Depois dele nós tivemos a Major Fabiana. Você sabe quem que é a Major Fabiana? A Major Fabiana é aquela PM
que matou o bandido na porta da escola. E qual que é o partido da Major Fabiana? É o PSL do Rio de Janeiro. E o que a Major Fabiana quer? A Major Fabiana quer proibir o jogo de airsoft. Você acredita numa coisa dessa? Do PSL, meu. Você acredita numa coisa dessa? E agora vem o deputado Sanderson, também do PSL do Rio de Janeiro, trazendo uma lei para implementar ainda mais a cultura desarmamentista. É para acabar, né? O que é isso aí? Isso é o seguinte, a gente não tinha uma base de direita, nós escolhemos um candidato anti-esquerda, que é o Bolsonaro, e aí um monte de desarmamentista, um monte de gente tem a menor ideia do que está fazendo, você elegeu, ó, fazendo o quê? Fazendo arminha. Então presta atenção nas eleições municipais para não dar base para esse tipo de candidato, porque isso aqui ou é muita falta de informação ou é muita má fé. Mas vamos ao texto do projeto de lei do deputado Sanderson. Bom, o deputado Sanderson ele nos brinda com acrescentar o parágrafo 6º no artigo 25 do Estatuto do Desarmamento. É devido ao profissional de segurança pública bonificação financeira em razão da apreensão de arma de fogo irregular, sem numeração ou com numeração raspada, cuja regulamentação será definida pelo ente federativo no qual o profissional estiver vinculado. Presta bem atenção aqui, que eu falei para você que toda porcaria vem envolta com chantilly para você poder engolir, né? Então vamos lá. Sem numeração ou numeração raspada. Beleza. Arma do crime, provavelmente arma do crime. Ótimo, pega, prende. Mas o que vem a ser arma de fogo irregular? No país onde tem a maior bagunça em relação à fixação de critérios objetivos de posse e porte de arma, o que é uma arma irregular? Você tem segurança para dizer o que é uma arma de fogo irregular? Eu que estudo esse tema não tenho. Hoje eu recebi uma notícia de um amigo de Brasília, advogado, dizendo que um CAC, um atirador esportivo, foi preso no curso da sua casa até o clube, ou seja, exercendo o porte de trânsito, mas as armas estavam desmuniciadas. Presta bem atenção, então não era nem porte de trânsito, ele estava transportando as armas desmuniciadas. E o policial prendeu ele dizendo que como ele ainda não estava no exercício, era a primeira vez que ele ia lá para o clube atirar, segundo ele falou, ele ainda não era atirador esportivo, então essa posse em trânsito era irregular. Eu nunca vi tamanho absurdo. Outro dia a gente ouviu a história de um CAC que foi preso na frente de casa porque a arma estava dentro do carro. No outro dia a gente ouve o cara que foi preso porque a arma estava com o registro vencido. E outro dia a gente ouve o sujeito que estava vindo para o clube e foi preso porque a polícia não reconheceu o porte de trânsito. Vocês percebem que qualquer coisa é irregular, mesmo estando regular? Qual que é o problema dessa lei? Você consegue entender a dimensão dessa lei? Essa lei cria uma cultura onde o agente do Estado policial passa a buscar gratificação apreendendo armas. E você pode pensar como desavisado, puxa, essa lei é boa. E se eu pegar e falar para você que eu vou instituir gratificação para quem multar mais? Você consegue entender o problema? Então, ao contrário de incentivar exclusivamente a apreensão das armas de morro, arma de numeração raspada, esse arma irregular vai surgir uma cascata de situações que a gente sabe de arma irregular que na verdade não está. E aí o sujeito que não está devendo nada vai ter que pagar advogado, vai ter que ter um transtorno absurdo e principalmente muito mais grave do que isso, que é a própria restrição da liberdade. É a criação de uma cultura em que a polícia faz questão de ver o cidadão desarmado. E isso é muito grave. Isso deixa arraigado nas novas polícias que vão se formando que a polícia se torna desarmamentista. E é aí que está o pepino, meu amigo. Um policial, ele é a primeira barreira de defesa do cidadão de bem. É ali que o Estado impede que essa horda de vagabundo entre na nossa casa. Então o policial, em sua grande maioria, é um herói. E ele deve entender a importância de lutar pelos direitos, pela liberdade e pela vida. Então muitos policiais não são desarmamentistas. Mas por incrível que pareça, mesmo com toda essa luta, com toda a importância, ainda tem policiais que se tornam desarmamentistas. Essa lei incute na cabeça, no inconsciente dos policiais que eles têm que desarmar a população. E isso é muito grave. Isso vai redundar
num fortalecimento da cultura de desarmamento que vai chegar ao ponto, e isso já é discutido no nosso país, de se desarmar a polícia. E aí, quando você consegue desarmar a polícia, você chega no ápice do Estado totalitário. Lembrou do Fidel? Você desarma a polícia e impede o combate às injustiças. E aí, eu recomendo mais uma vez esse livro aqui, Violência e Armas, que ele fala da experiência inglesa. Na Inglaterra, só alguns segmentos da polícia têm acesso à arma de fogo. A polícia ostensiva de rua não tem. Outro exemplo interessante é a Nova Zelândia, onde aconteceu aquele massacre. A polícia também é desarmada. E tem vários outros na Europa, solta aí, que eles saem com shortinho, bermudinha, e cacetetinho e apitinho para apanhar de bandido na rua. É isso que o policial tem que entender. Se ele for desarmamentista contra o cidadão, vai chegar uma hora que o Estado vai se voltar para desarmar ele, o policial. E aí nós vamos viver num terrível e mais sangrento Estado totalitário, mais do que já estamos. O que você tem que entender, meu amigo, é que quando a gente fala de armas de fogo, nós não estamos falando de arma de fogo propriamente dita, ou do direito à legítima defesa, ou direito à vida que você tem. Nós estamos falando de liberdade. Um cidadão desarmado é um cidadão subjugado, não é um cidadão livre. Eles não têm a menor condição de controlar as armas que entram para o acesso para a criminalidade, para os bandidos, mas eles querem impedir que você, cidadão de bem, possa se defender. Entenda o seguinte, todo crime praticado com arma de fogo, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo é absorvido pelo outro crime. Então esse tipo de crime ele só vai atingir a veinha que tem um 38 velho na chácara, o tiozinho que tem uma garrucha velha em casa do vô. Porque quem sai para cometer crime tá pouco se lixando pro Estatuto de Desarmamento. Você sabe por quê? Porque ele sabe que se ele cair, ele vai responder pelo crime principal. E o porte e a posse de arma de fogo para ele não é nada. Sem contar as incontáveis decisões que a gente encontra no Brasil, dizendo que o bandido que atira na polícia só para empreender fuga, não existe o animus necandio, a vontade de matar. Portanto, ele não vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. Vocês conseguem entender o tamanho do absurdo que está se formando no país? Bom, é isso que eu tinha para contar para vocês. E para você, amigo, que é vigilante, não se desespera não. Apesar de ter aquele monte de emenda inútil, até o começo da votação podem ser apresentadas outras emendas, então existe um caminho e eu tenho alguns amigos que estão articulando, vai vir alguma coisa boa para vocês em relação ao porto vigilante nos próximos dias, tá ok? Não dá para antecipar nada, porque a gente sabe que é só o projeto, ainda vai passar pelo relator, então é só conjectura, mas eu me comprometo com uma coisa com todos vocês. Enquanto eu respirar, eu vou lutar para ter um pouco mais de liberdade nesse país, porque tá foda. Forte abraço.